Olá, empreendedora Rinode, eu sou a Bruna Lignaioli, sou especialista em autoestima e inteligência emocional e eu tô aqui para te ajudar a fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança na sua vida, mas principalmente nos negócios. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre medos, a importância da gente não negociar com os nossos sonhos, mas a gente negociar com os nossos medos. Então veja, eu queria que você já começasse a pensar quantos sonhos você já deixou de realizar na sua vida ou está deixando nesse momento por medos que você está carregando? Por medo de rejeição, medo do julgamento, medo da crítica, medo de errar, medo de acertar. Então, a gente tem dois caminhos na nossa vida. Ou a gente alimenta os nossos sonhos ou a gente alimenta os nossos medos. Eles andam juntos, não tem como a gente não sentir medo. O medo faz parte da nossa natureza humana. Só que ao mesmo tempo, a gente pode escolher o quanto que a gente vai alimentar ou não esses medos. Toda vez que eu tenho um sonho, se você pensar no seu maior sonho, aquilo que você mais quer realizar dentro da sua vida, naturalmente esse sonho ele vem acompanhado de medos. Então, quando eu não tenho ferramenta para trabalhar esses medos, eles sempre vão se tornar maiores que os nossos sonhos. E aí acontece que passa dias, semanas, meses, muitas vezes anos, e esses medos vão ganhando lugar dos nossos sonhos e os sonhos vão ficando para trás. E a boa notícia é que existem ferramentas e hoje eu vou ensinar um exercício muito prático para te ajudar a lidar com os seus medos. Então a primeira coisa, se você puder pegar um papel e uma caneta, legal, porque ele é um exercício bem prático de inteligência emocional, eu aplico muito nas minhas alunas, nas minhas pacientes, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeira coisa, você vai escrever quais são os sonhos que você está deixando de realizar por medo. Então escreve lá pelo menos. E depois que você escrever isso, você vai dar nome para os seus medos. Quais são exatamente os medos que você sente em relação a esses sonhos? Então quando você pensa de repente em chegar no máximo, no topo da sua carreira, e o medo começa a aparecer, se você parasse para ouvir, para dar um nome para esse medo, é medo do quê? Será que o seu medo é do sucesso? Será que o seu medo é da rejeição? Será que o seu medo é do fracasso? O seu medo é da crítica, do julgamento das pessoas? Vai anotando e vai dando nome para esses medos, tá? Por quê? Porque quando a gente dá nome é muito mais fácil da gente identificar e da gente trabalhar isso, tá? Depois que você der nome para os seus medos, você vai escrever do lado quais são os comportamentos que você tem diante desses medos. Então, quais são os pensamentos e os comportamentos? E se der errado, e aí eu acabo não fazendo aquilo que eu preciso fazer e vou fazer outras coisas. Ao invés de fazer o que eu preciso fazer, eu acabo me envolvendo com outras atividades. Vai colocando quais são os comportamentos que você tem quando o medo acontece. E depois disso, o que você vai fazer? Você vai imaginar. Essa é a parte mais importante do exercício, tá? Depois que você identificou tudo isso, você vai imaginar uma criança. Pode ser sua filha, seu filho, seu sobrinho, sua sobrinha, uma criança que você gosta. Se essa criança chegasse pra você e falasse que ela sente esse medo. Mamãe, eu tenho medo do julgamento dos meus amiguinhos, eu tenho medo que eles vão dar risada da minha cara. Eu tenho medo de me dar branco, eu tenho medo de esquecer, e se as pessoas não gostarem? Imagina uma criança trazendo pra você o seu medo. O que você falaria para essa criança para encorajar ela? Esse é o exercício que você vai fazer. Escreve quais são as frases que você falaria para essa criança que sente exatamente esses medos que você identificou que você sente. E a partir de hoje, você vai ler essas frases todos os dias, principalmente a hora que o medo bater, a hora que você perceber que você não está fazendo aquilo que precisa ser feito, porque existe um medo que está te travando, você vai imaginar que existe uma criança dentro de você, porque ela existe, é essa criança que sente esse medo, e você vai imaginar assim, o que eu falaria para essa criança se ela tivesse com esse medo agora, de que forma que eu ia encorajar. E esse é o nosso papel como adulto, como ser humano, né? É a gente se encorajar, porque o mundo pode te encorajar. Você pode trabalhar numa empresa, na melhor empresa do mundo, que te dê toda a estrutura que você precisa, todo o caminho que você precisa para crescer, para prosperar, para ser uma mulher de sucesso. Mas se você não se encorajar diariamente, os seus medos, que não vão deixar de acontecer nunca, eles vão ganhar dos seus sonhos. Então lembra, medos são hipóteses, medos não são realidades. 99% dos nossos medos não são reais. Então para de encarar o seu medo como verdade absoluta e começa a entender que eles são hipóteses.